Vamos falar de coisas. Vamos aproveitar que vocês estão aí pra gente discutir, né? Pena que o Thiago não chegou ainda. O Thiago teve um probleminha e ele tá chegando aí no meio do podcast. Semana passada ele já não veio. Cobrem aí, tá? Nos comentários. Queremos Thiago, tá? Thiago no Colírio. Bom, pergunta. Uma conversa sobre a finalidade da educação, tá? Eles estavam falando aí que vocês se mataram pra conseguir entrar se formar, entrar na carreira. Qual que é a finalidade? Só por que vocês educam? Qual vocês acham que eu. Que vocês pensam sobre o tópico? Eu acho que o importante, quando eu comecei a ir mesmo pra área, né? A ficha cai mesmo no chão na sala de aula, né? Uhum. Tipo, tu pode na faculdade ter um monte de teorias lá e tal, tu vai te identificando com umas mais do que outras. Na faculdade, sempre curti muito as aulas que falavam mais da questão do construtivismo, tal, uma ideia de não ser um ensino partindo do princípio de transmissão, ou partir do princípio que o aluno vem meio vazio para a sala de aula, né? Então eu curtia bastante essas teorias, mas aí quando chega na sala de aula, tu lida com um monte de outros desafios, né? E é ali que tu percebe que algumas coisas que a faculdade não te ensina, tipo, esse aluno, né, tu vai ter uma série de alunos lá que vão ser alunos de inclusão, ou vai ter uma série de alunos lá que tem problemas em casa, vai ter alunos lá que sofrem abuso. Então, sei lá, tipo, o chão na sala de aula te ensina muita coisa e ali tu começa a ir mudando tua visão para que serve a educação, né? Então, hoje, assim, eu entendo que a educação pode ser uma coisa já meio batida, mas a ideia de que educa para a cidadania, eu acho que vai bem nesse sentido do tipo, a gente educa para preparar pessoas para a vida, para viver no mundo. E a gente estava falando disso um pouquinho antes aqui, né? Preparar para lidar com os desafios do mundo, preparar para lidar com debates, e preparar para ser um bom ser humano, porque a escola não pode educar só com conteúdos, né? Tipo, eu vejo na área da história, né? Entender o quanto, aprendendo os conteúdos históricos, entender o quanto a gente pode ser protagonista da nossa história, né? Então a gente pode construir a história e tal. Então, acredito que a finalidade da educação, para mim, hoje passa por isso. Se for daqui a um ano, talvez eu tenha outras ideias já, né? Porque esses conceitos também podem ir mudando na nossa concepção, né? Mas hoje talvez seria isso. A ideia de preparar para viver uma vida como protagonista. Assumir o cargo de protagonista da tua vida e da tua história, né? Sim, muito porque bom. Daí tu entende que tu entende que o passado, ele foi uma construção e que daí ele pode ser... Seria mais ou menos isso? Eu tô perguntando mais pra aprofundar, Naninho, não tô nem confrontando. Sabe que nas cadeiras é uma pergunta mesmo. Nas cadeiras lá de teoria da história, uma leitura que eu lembro bem foi a de um texto do Nietzsche, que ele fazia a crítica à história, né? Que ele falava do quanto... talvez eu não pegue o pensamento exatamente igual lá, mas, né? Não tem como. Mas era um pouco assim, o quanto a história nos pesa. Né? Tipo, carregar a história dos nossos antepassados, a história do mundo, parece que nos dá um peso de uma responsabilidade hoje, né? E eu me lembro que o objetivo da leitura era a gente poder criticar isso, como é que a gente vai trabalhar a história pensando desse jeito, né? E hoje eu entendo, não é aquela visão de que a história é mestra da vida e tal, né? Mas que a história nos ensina como a gente pode construir o hoje. Aprendendo com os erros do passado, tentando construir o futuro de uma outra maneira. Mas não que ela seja a nossa mestra, mas ela nos dá dicas, digamos assim, de como lidar com a situação. No mínimo ela te dá evidências, no mínimo. Porque até como eu sabe que eu gosto muito do efeito borboleta, né? Não é que a história vai se repetir, mas é que tem coisas que tu sabe que tu tem ciência do que aconteceu, que tu pode não repetir exatamente daquele jeito, né? Porque a gente consegue, já conhecendo a história, percebendo alguns caminhos que as coisas vão seguindo, a gente já percebe o que vai acontecer lá na frente, né? Tipo, dependendo do rumo que a sociedade está tomando, a gente sabe que pode chegar a um ponto que já chegou. Então a gente pode tentar evitar que siga por esse caminho, né? Bacana. Então, nesse sentido, vale a pena. Agora vamos para saúde, né? Porque educação física também é saúde e também educação. Também é saúde, também é educação e a linguagem. Linguagem? Verdade. Linguagem também? Linguagem também. Agora tá no campo da linguagem. No campo da linguagem. Olha isso, eu não lembrava.
muito legal. E aí, o que tu acha de educação? Educação, né? Porque tu até trouxe um livro aqui depois. Eu trouxe, né? Depois livro eu do falo um soco. pouquinho dele, do soco. Isso que tem a esposa japonesa, né? Era pra entender que tá escrito, mas tudo bem. Não, um dia eu vou ser proibido de entrar no Japão porque eu já fiz várias brincadeiras. Ah, então, olha aí, te cuida aí. Lá os caras são muito disciplinados, parece, né? Rigorosos. São. E aí, como é que... Enfim, eu acho que bacana falar um pouquinho da minha descoberta para educação também, né? Que eu falei um pouquinho da trajetória, mas não falei da descoberta. Ah, boa. E que foi assim, quando eu entrei na educação física, eu gostava da ideia da popularidade do personal trainer. Não tem nada a ver com educação. Ah, eu Não te tem. contei isso. Pra mim entendi. tem tudo a ver. Personal trainer? É, Ele não é educador também? não, também nesse sentido sim. Mas o meu interesse não era porque eu ia ser educador de pessoas, era porque eu queria ser popular. Ah, entendi. Entendeu? É. E isso foi casado com uma grande paixão por futebol, que eu sempre gostei de jogar. Não sou um fã de... Gosto de acompanhar e tal. Mas eu gostava muito de jogar futebol. Uhum. E aí surgiu essa ideia, um dia eu tava perguntando, se eu fosse personal trainer e jogar futebol, tem tudo na educação física, é uma possibilidade de faculdade, né? Uhum. E eu tinha a ideia da agronomia também. Beleza, aí eu vim para URGS, enfim, como eu já comentei, e decidi trabalhar com personal, né? Então eu fui procurar essa caminhada, porque daí dentro da faculdade ali eu tinha que direcionar, né? Uhum. Embora eu acabei fazendo bolsa de estudo com idosos, né, que era da área da saúde, era muito mais próximo de personal, né? Isso. Então, o que aconteceu? Daí saí da ideia das bolsas, fui fazer estágio na área de corrida de rua, fui fazer estágio em academia, né? Ah, que legal. Fiz curso de pilates, curso de treinamento funcional, e adoro, e adorava, e adoro ainda, né? Uhum. Uma paixão também. Mas teve um dia, que foi a primeira aula de estágio, que eu entrei na sala de aula do ensino fundamental, no infantil ainda, não, foi no segundo ano já, de Segundo segunda ano. série, né? Uhum. E aí eu tinha assistido o Clóvis de Barros Filho falando sobre felicidade, numa entrevista com o Jô Soares, que ele fala um monte de palavrão lá e é muito engraçado. Uhum. Mas ele falou que o dia que ele subiu num palco para dar uma aula, caraca, aquilo ele disse que foi demais. Uhum. E ele lembrou que o pai dele ensinava a ele que quando ele podia demorar a descobrir o que ele gostava, mas quando ele descobrisse, só pra frente, que nunca mais ele voltasse para trás, né? Ah, que E queria. quando ele subiu no palco para falar sobre petróleo, ele tinha 1 hora para falar sobre petróleo com o professor dele, e ele falou em 10 minutos tudo que ele tinha para falar. Mas ele gostou tanto daqueles 10 minutos, ele sentiu tanta felicidade, ele estava falando sobre felicidade, e o professor disse que ele podia falar mais 1 hora, e ele disse que pensou e começou a inventar histórias sobre o petróleo. E disse que quando ele começou a inventar histórias sobre o petróleo, o professor dele baixou o óculos, deu uma olhada assim. E ele percebeu que o professor dele estava gostando, mas não estava entendendo nada. E ele ficou 1 hora em cima do palco falando sobre petróleo. Olha que legal. O que aconteceu? Quando eu botei o pé para... eu lembro da escola que eu fui até hoje, né, que é no Jardim Botânico, e fazer o estágio. Eu coloquei o pé dentro da sala de aula, assim, e a criançada me recebeu com uma alegria, assim, boa tarde, professor. Caraca, isso aqui é muito bom. O Guilherme, parênteses. Os professores de educação física são amados Eu porque ia a dizer. gente é odiado. Eu ia dizer. Porque quando chega o professor de história, eles vão perguntar quando é que a gente vai pro pátio, né? Então, Fica tem que ir pro pátio. E quando exatamente. chegam de sociologia, eles me perguntam o que é sociologia. Sim, Tu ainda tá melhor do que eu. verdade. Educação física não tem isso. Cadê a bola, professor? E daí tu chegou, o pessoal te recebeu muito bem. Muito bem, foi mágico, sim, porque eu lembrei da história do professor. Quando ele botou o pé no palco, eu botei o pé no palco daquela sala de aula ali, né? Com a professora Miriam Palma, lá da URGS, maravilhosa também, né? Uhum. Fazendo uma referência a ela aí. Uhum. E aí, a partir dali, eu decidi que eu ia fits, né? E aí foi uma dureza eu sair da área, porque eu já estava imerso na área de perto. Sim. Eu tinha uns 7, 8 alunos, já trabalhava em corrida de rua, estava fazendo curso, apaixonado. Uhum. E aí eu comecei lentamente a falar para os meus alunos, vou parar de trabalhar, vou passar para tem um colega meu que vai vir trabalhar aqui e tal. Então foi um pouquinho
ruim, assim, né? Uhum. Mas aí, conforme eu fui progredindo no estágio, eu disse, "Bah, isso aqui mesmo, e aí foi. Ah, que amor. É, bem legal. E aí vem a parte da finalidade da educação, sabe? Eu vejo que ela tem essa função de fazer a gente se descobrir, né? Para aquilo que a gente vai fazer na vida. Não na questão só de profissão, né? Mas naquilo que eu vou ser na vida. Então, a educação me deu essa possibilidade de eu descobrir qual é o meu potencial, né? Para que o Zé Paulo existe nessa vida, né? E me dá as ferramentas necessárias para que eu tenha a força e a capacidade, a potência de colocar em prática essa finalidade do Zé Paulo, por exemplo. Então, acho que um ser humano tem uma missão, né? Não na questão profissional, mas uma missão de vida, uma contribuição para dar para o mundo, né? E eu gosto muito do que o da Isaac Queda fala, do livro Soca, então, né? Que é a Educação Soca, que acho que pega, né? Sim, pega. Educação Soca, educação para a criação de valor, né? Criar valor na vida. E o da Isaac Queda, ele fala, então, que é através da educação que nós podemos manifestar um potencial infinito, que todo ser humano possui esse potencial, né? Que Então, eu profundo. vejo esse papel da educação, profundo, né? Mexe com a gente, caraca. E teve um momento da faculdade que eu quase desisti dela, porque eu estava mesmo? meio perdido, porque eu não estava mais acreditando na educação como uma mola propulsora da mudança na sociedade. Porque as teorias que eu via, elas me desestimulavam, que a gente estava falando antes. Ah, sim. Quando encontrei a educação Soca, caraca, isso aqui me serve. Manifestar o potencial das pessoas, isso me serve. Ah, entendi. Entendeu? Como a gente tava falando, né? As teorias, muitas vezes, dependendo do aluno, pode ser que, se tu fala pro aluno que tá tudo errado, alguns deles vão falar assim, bom, então quero mudar isso aí. Mas alguns outros vão falar assim, tá, mas então se é Então vamos seguir assim, nesse barco aí. por que eu vou viver então? Perfeito. Tem várias reações possíveis, né? A gente tá acostumado a pensar um aluno só. Mas tem vários alunos, perfis de alunos, assim como tem de professores. Sim. E daí como é que tu faz com essa questão? Tipo, tu acha que a educação física, ela mesma ativar múltiplos conhecimentos? Ou ela tem que se juntar com as outras matérias para aí sim promover essa educação dos potenciais? O que tu acha? Tá. Pensei nisso agora. Não, legal a tua pergunta e me fez pensar também. Bom, a partir da educação Soca, dessa ideia de manifestar o potencial, nas minhas leituras, né, que acho que não são estudos ainda porque eu não fiz mestrado, mas quero fazer, nas minhas leituras, você acaba começando a encontrar teorias e ideias que vão casando com essa ideia de manifestar o potencial, né? Então, assim, e a própria educação Soca do Tsunesaburo Makiguchi, que foi o fundador dela, ele tem uma relação muito próxima com a educação nova, né, do John Dewey, que você acabou comentando ali. Então, essa ideia do John Dewey é de uma escola que seja um recorte da sociedade, mas não um recorte apenas fictício, mas que a própria escola propicie experiências reais em que as crianças possam manifestar o que elas têm dentro. E a partir dessa manifestação, o professor conduzir para elevar esse potencial, para a criança ir desenvolvendo. Ah, que legal. Né? Então, o primeiro ponto seria a gente pensar uma escola mais experiencial. Né? Sim. A educação física, ela tem uma carga bacana que ela é muito experiência, né? Você está a todo momento fazendo experiência social, digamos assim, tem muita relação, muita Ser atividade. escolhido por último nos times. Perfeitamente. Passei por isso também. Não, eu não passei. Isso é muito triste, Eu me identifiquei agora. Tá brincando. Muito Mas eu era o último a ser triste. A escolhido. criançada sofre muito quando é escolhida, né? Mas, enfim. A partir daí, também o Edgar Morin, ele fala Da complexidade? Da complexidade. Sim. Então, né, é outro ponto. Não tem como manifestar o máximo potencial do ser humano através do estudo do português, sem cruzar esse conhecimento com história, com matemática, com geografia, com educação física. Então, se a gente pensar no amplo, assim, essa seria uma caminhada a construir, né? Uma escola mais experiencial, né? E mais interdisciplinar, para buscar desconstruir essa complexidade, mas sem separar cada caixinha de disciplina, né? Sim. Beleza.
Mas e aí, lá dentro da aula de educação física, como é que funciona isso? Aí o bicho pega, né? Porque tu tem uma escola que é uma escola dividida em disciplinas, né? Uhum. Quando tem conversa é muito, muito pouco conversado, você acaba fazendo coisa assim mais para fazer do que para construir, né? Ah, tem que fazer uma festa e aí pega lá todo mundo Uhum. e tem um trabalho para fazer, mas o Guilherme vai fazer um trabalho isolado lá dele, o Zé Paulo também. Então é difícil você fazer isso acontecer na escola. Uhum. Então eu busco dentro daquele conhecimento que eu preciso trabalhar, né, que traz a BNCC, que traz os autores da educação física, Uhum. tentar criar links, né, interdisciplinares e fazer com que a minha educação física seja o mais próxima de uma experiência real, né? Então, às vezes, Ah, que incrível, né? incrível o pensar, né, mas fazer na prática é bem mais difícil. Não, mas não vai ser uma coisa assim que vai sair fluindo. Tu vai Sim. ter dificuldades, né? É, Envolve tempo pra amadurecer essa ideia, né? perfeito. Um tempo Sim. e Tipo, mais de uma geração. mais de uma E geração. fazer diferente sempre é mais difícil. Sim. Mas também é mais recompensador. Mas é difícil, e isso a gente conversa às vezes, né? O quanto tentar fazer uma educação mais democrática com turmas que não estão habituadas com isso, estão acostumadas a lidar com o grito e com, né, uma educação mais Muito. autoritária, nem sempre é simples de fazer, né? Não, nunca é. Porque que nem sempre eles conseguem entender que a conversa ali e tal faz parte da construção do conhecimento, né? Tipo, a gente tá debatendo, que também é parte, tipo, enquanto o colega tá falando, isso faz parte da aula, né? Uhum. Enquanto tem alguém perguntando, alguém dando sua opinião, não seria opinião, mas fazendo seu comentário, isso também faz Isso. parte da aula. Faz. Mas nem todo mundo entende isso, né? Uhum. Porque a gente tá acostumado com uma educação ainda que é aquela educação onde o professor vai lá e joga o conhecimento e o aluno recebe esse conhecimento, né? Então, Foi assim que eu aprendi. sim, E é mais uma dificuldade, né? Te cortando aqui, mas Não, só pode para falar. dar um. Porque você é educado e formado dentro dessa educação. sim, Então, para eu sair dessa educação, tem que fazer um esforço tremendo, porque a minha cabeça, o Edgar Morin fala isso, né? A gente pensa em disciplina, a gente pensa em compartimentos. Só que os grandes problemas da humanidade não são compartimentados. Não. Para resolver os grandes problemas da humanidade, eu preciso de todo o conhecimento. Uhum. Então, como eu penso em caixinha, aí para eu sair da caixinha É. e criar uma aula para meu aluno diferente, é difícil também. Tem que ter todo um esforço da gente, né? Além Não, da criançada. e outra coisa. Uma coisa é quando tu tá de boa. Tu executar um plano quando tu tá de boa. Mas aí começa uma rebelião lá na tua aula. Vá. Tem grandes chances de tu ter inconsciente chamar aquele professor mais autoritário. Muito. Tem muita chance. Sim. A tua primeira reação vai ser essa. Só que tu não precisa ser escravo da tua primeira reação. Tu tem a Boa. primeira reação, mas depois tu pensa um pouquinho mais. Opa, pera aí. sim. Se eu fizer isso, eu tô fazendo tal coisa. Verdade. Mas aí, eu penso assim, pelo menos. A gente não pode se culpar tanto pela primeira reação. É, A primeira reação é inconsciente, né? É do animal, né? É, eu acho que sim. porque às vezes, porque não é fácil também estar com uma turma, agora as turmas são reduzidas por causa da pandemia, mas quando chegava numa turma com 30 e poucos, né? Uhum. Tem momentos em que tu acaba não vendo outra saída que não ser o mais autoritário, né? É. Mas Você tem que combinar os dois, um né? aprendizado. É, e que sempre... Principalmente o sexto ano ali, né? Que ainda tá numa fase Como é de difícil o processo sexto, né? civilizatório ali e sexto. tal. Sim, Dá problema. tem até a expressão a quinta série que habita a minha. Aham. Saúde da quinta série que habita em você. Muito bom. E falando nisso de... a gente tava falando, né, da finalidade objetiva de educação. Como é que entra o projeto de vida